Sejam bem-vindos à terça-feira de gerar, mais um dia gerando com a palavra do Senhor no nosso espírito. Glória a Deus, irmãos. Nós passamos por guerras, por lutas e a palavra do Senhor nos sustenta, né? Nós temos uma palavra que nos sustenta e isso tem que ser a nossa verdade em todo o tempo. E por mais que as guerras e os ataques eles se intensificam, a nossa busca também deve ser intensificada. Falo isso também num dia de guerra, num momento de guerra, em vários cenários que estão se montando e que o Senhor também está te preparando para vencê-los. Eu creio em todo tempo, assim. Enquanto eu estou aqui profetizando essa palavra, tem uma guerra acontecendo. O inimigo quer impedir a palavra de ser liberado, o teu espírito de ser liberado, o meu espírito de ser liberado. Porque se ele consegue reter essas coisas, nós não temos um dia com um testemunho edificado. Hoje eu li um texto, um parágrafo no livro do Corra com os Cavalos, que diz assim, que o verdadeiro progresso espiritual ele só pode ser alcançado através de uma catástrofe, né? Ou de um sofrimento que vem em seguida mesmo de conflitos que são importantes, porque nós estamos atingindo novos níveis através de uma profunda catarse no nosso interior. E essa catarse, ela vem com esses conflitos, mas eles são importantes porque é uma limpeza que está acontecendo, uma libertação. E cada período de agonia mental e física que nós passamos por isso, né? Gerando coisas novas, gerando algo novo e gerando um comportamento novo, um testemunho que glorifique o nome do Senhor. Então, o velho está sendo removido. Enquanto o velho está sendo removido e o novo está vindo para nascer, produz então em nós diferentes padrões sociais e visões espirituais profundas. Então nós crescemos, somos aperfeiçoados, somos transformados, tratados pelo Senhor para termos esse testemunho edificado. Então a nossa vida é isso. E a nossa transformação, a preparação da noiva é essa. Nós estamos no ano de preparação da noiva, né? Você está nesse ano de 2025 de preparação da noiva e estará em 2026 e até a volta de Jesus. Então, cada palavra voltada para essa preparação, ela é diária e ela é eterna. E somos essa noiva, essa preparação dessa noiva, ela custa. É o trabalho do Senhor nos preparando. E tem coisas que o Senhor vai arrancando das nossas vidas, cenários que Ele montou e que Ele já desmontou, porque não é mais isso. Não é mais ali que você está, você não é mais personagem daquele ambiente. Agora você está em outro ambiente, então Deus está montando novas coisas. E às vezes a ruptura do Senhor, ela é tão rápida e a gente não consegue, né? Agora já mudou de novo. Mas o Senhor nos ensina que nós não estamos presos a nada. Então você triunfa em todo e qualquer ambiente em nome de Jesus. Estamos falando nesse mês, desse junho rompedor de Tamar. Tamar foi extremamente rompedora, rompeu padrões da sua época, rompeu suas barreiras interiores para se colocar diante de um homem para gerar um fruto, não por vaidade, mas por continuidade, por consciência. Então, quando Tamar tem essa entrega, ela está assim edificando o altar, porque a partir de Tamar começa a genealogia de Jesus. Mas nós temos uma genealogia messiânica na palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, né? Começa em Gênesis, em Adão, e ela vai ter a sua marca na geração dos vencedores. E vemos a história inteira passando por genealogias, por gerações. Geralmente, genealogia a gente pula na Bíblia, né? Esse que gerou aquele. Mas quando você entende quem foi o pai de quem foi o filho de quem, você começa a entender essa continuidade e esse fluir geracional, e aonde há impedimentos, é onde o inimigo quer colocar uma marca geracional para que a retenção aconteça. Então aqui em Tamar, nós vemos que havia uma retenção, Judá estava retendo a semente sobre Tamar através dos seus filhos, mas ele mesmo colocou a semente nela sem saber, e nós vimos palavras aí a cada uma dessas semanas. Essa é a última semana do mês, praticamente, né? Teremos mais uns dias aí na próxima semana. Mas temos, então, uma semana da genealogia messiânica vencedora. Entendendo que de pai para filho passa algo. De geração em geração, as coisas estão sendo entregues. As porções são acrescentadas e são continuadas. E vimos ontem de Adão até Noé e hoje de Noé até Abraão. Quem foi Noé, irmãos? Noé, ele foi homem que edificou uma arca para se proteger de um dilúvio numa chuva que nunca tinha caído ainda. Ele foi um homem totalmente diferenciado, foi escolhido pelo Senhor para ser diferente. Eu li no livro de Enoque, né? E ele conta o nascimento de Noé. E é tão forte, né? É tão rico, porque nós vemos que o Senhor o separou para essa obra. E isso é um vencedor na sua geração, alguém que foi separado e que teve
a sua voz para aquela geração. E Noé teve, e nós somos assim, irmãos. Deus está separando a tua voz para a tua geração, para onde você arbitra. E o que o inimigo quer é o teu silêncio, é que você não se posicione, é que você não tenha essa voz. Mas nós vamos entender hoje, porque nós vamos gerar respostas ao chamado edificador. Você tem um chamado edificador. Esse chamado é para edificar o testemunho. E a nossa vaidade e o que nós vivemos de toda a nossa geração, ela está submissa a produzir um resultado para si mesmo. Não uma edificação ao Senhor, mas uma edificação para si próprio, uma edificação do seu próprio nome, do seu conforto, da sua vontade, né, da sua vaidade. E isso é o que nós vemos dentro e fora das religiões, porque vemos as palavras sendo liberadas, né, de conforto, de alegria, de prosperidade, de bem-estar, porque é o que todo mundo quer ouvir. Né? Nada que te confronte, nada que te tire da tua zona de conforto e te faça enxergar além dela, do teu propósito de vida, porque ficamos resumidos a uma história de que Deus me abençoou, de que entrou dinheiro na conta, de que minha empresa cresceu, de que eu comprei isso, comprei aquilo, que as minhas aquisições, tudo isso é a bênção de Deus em mim. Não, a bênção de Deus, ela não está nisso. Pode muita coisa ser a expressão do que Deus quer te dar, mas muito mais é o ser abençoado pelo Senhor quando você vive a vontade dele, porque senão você está dizendo que alguém que passa alguma necessidade, então Deus não está o abençoando. Então, Deus não o abençoou. Então, Paulo viveu o quê? Não foi abençoado por Deus, então. Então, Paulo viveu os maiores conflitos, as maiores loucuras, porque justamente ele carregava a bênção do Senhor e uma palavra de confronto. Nós somos essa voz nesse tempo para nossa geração, que é um confronto, um desconforto e um testemunho. E como que você gera essas respostas? Como Noé? Edificando um altar. Em Noé nós vemos a edificação de um altar. Em Gênesis 11 já temos a edificação da Torre de Babel. Uma edificação de nome. Nós vamos construir o nome para nós. Vamos aqui deixar o nosso nome marcado nessa terra. Então os homens se uniram para fazer uma torre alta. E sabe como que eles construíram essa torre alta? Eles construíram da matéria-prima, daquilo que veio do próprio dilúvio. O que era o dilúvio? Será uma marca de uma ruptura do Senhor, de um rompimento daquela geração. Trazendo, por causa do corrompimento, né? O Senhor trouxe um rompimento e trouxe através de Noé, da sua família, um novo tempo. A primeira coisa que Noé faz quando desce da arca, depois de um ano e alguns dias aí, ele faz uma edificação, ele edifica um altar de animais limpos que tinha na arca. Então ele santifica a terra, ele consagra aquela jornada como um altar, e esse altar ele coloca e consagra como uma marca desse novo tempo. Mas a corrupção ela volta, porque em Gênesis 11 os homens querem erguer uma torre para si mesmo e não um altar para o Senhor. E como eles fazem essa torre de pedras, como era um altar erigido de pedras, não. Eles fazem de tijolo, e tijolo vão fazer da massa, da própria lama que a chuva gerou, desse novo produto que o dilúvio gerou. Eles querem então fazer disso uma edificação. Eles não fizeram de pedras essa torre, mas da própria lama, desse lodo. Isso mostra mesmo que o homem, na sua corrupção, ele quer sempre uma facilidade para cumprir a sua vontade. E o mundo ele é cheio de facilidades. E o inimigo sempre vai te prometer facilidades. E essas facilidades, elas querem te corromper, facilitar a tua vida. Nós vemos a tecnologia com tanta facilidade. E talvez você vai para a IA hoje e vai perguntar para o ChatGPT qual a oração que você tem que fazer. As coisas saíram daquilo que é orgânico para uma praticidade, assim como no templo as ofertas eram assim. Você preparava aquele animal e você levava até Jerusalém. Dá trabalho cuidar, dá trabalho peregrinar com aquele animal e depois consagrar. Mas estava muito mais fácil, tu podia agora chegar em Jerusalém e já comprar pronto aquilo, né? É assim que as coisas estão, é assim que as coisas acontecem. Porque o inimigo sempre vai te prometer facilidade na tua jornada. Mas o Senhor não quis prometer o que é fácil ou o que é difícil. Mas aquilo que é real, Ele quer que você faça e entregue o que é real. E só um altar pode entregar a realidade, um altar da tua própria vida. Então nós vemos em primeiro lugar, Noé edificou um altar ao Senhor através da sua devoção. Ele construiu aquela arca quando ninguém acreditava que a chuva ia cair, que nem sabia o que era uma chuva, uma água caindo do céu. Mas ele edificou.
Nós edificamos aquilo que as pessoas não entendem, nós edificamos o incompreensível, nós edificamos o que é aparente para as pessoas, é loucura, mas o que nós enxergamos é a sabedoria de Deus. Então, temos a marca desse altar, dessa arca, desse altar. Vemos também, estamos falando de Noé, e se você for até Abraão, quem que era Abraão? Um homem edificador de altares. De onde que ele saiu? Da Babilônia, que também é Babel, onde havia a Torre de Babel. Em Gênesis 11 você lê sobre a torre. Mas então quando você lê Gênesis 12, há um chamado de Abraão. E ele tem esse chamado edificador. Irmãos, toda essa trajetória vem rompendo para chegar até Abraão. Vem rompendo, sim, com toda a estrutura humana, natural, para chegar em Abraão, que é o homem que o Senhor fala, sai da tua casa, sai da tua terra, da tua parentela, rompe. E esse rompimento faz com que Abraão enxergue céus abertos, enxergue caminho, enxergue poços. Ele enxergou aquilo que era o mais alto, enxergou aquilo que é o mais profundo. Ele desfrutou porque ele enxergou, porque ele foi o pai da fé. Um homem que rompeu com tudo que é natural. Aqui a palavra do Senhor fala em Gênesis 11, 10 a 17. São estes os descendentes de Shem. Shem, que era filho de Noé. 2 anos depois do dilúvio, quando Shem tinha 100 anos, ele nasceu seu filho Arpaxade. Daí Sem viveu 500 anos, foi pai de filhos e filhas. Aí Arpaxade foi pai de Selá. Depois ele viveu mais 403 anos, também foi pai de outros filhos e filhas. Selá tinha 30 anos. E aí nasceu seu filho Éber, que a gente vai falar aqui também. Depois ele viveu tantos anos. E Éber tinha 34 anos, nasceu seu filho Peleg. E todos esses são ancestrais de Abraão. Quem que era Peleg? Peleg significa a terra dividida, né? Essa divisão. E justamente era a Torre de Babel. Ele nasceu nesse tempo, nesses dias, a Torre de Babel. Só que Éber significa atravessador de rio. Aquele que atravessa, aquele que rompe. E a marca de Éber é a marca dos hebreus, porque hebreus vem da palavra Éber. E os hebreus, que era mesmo o nome do povo que servia ao Senhor, eram os hebreus, né? Abraão estava com os hebreus, né? Ele foi um hebreu. Ele andava com o povo hebreu. Quem atravessou o Mar Vermelho com Moisés, o povo hebreu. E tudo que você lê na palavra do Senhor, dos hebreus, se refere a Éber, que foi esse hebreu, na verdade, que vem do nome dele, né? A primeira marca de hebreu que é do nome Éber. E glória a Deus, porque ele foi um descendente de Noé. Ele vem dessa raiz, dessa genealogia, daqueles que são atravessadores. Noé atravessou esse rio, atravessou esse dilúvio, aliás. E quando ele atravessa isso, ele atravessa pela sua santidade, ele atravessa na arca que o Senhor deu a ele a estratégia para fazer, ele atravessa com a sua fé. Sabe que a fé, ela não vai mudar um cenário, a fé não vai impedir uma guerra, mas ela atravessa a guerra. Ela não impede uma enfermidade, ela atravessa a enfermidade. E isso é ser um atravessador. E nós vemos em Abraão, o pai da fé, é um atravessador. Ele sai da Babilônia, ele sai da terra dele, da parentela dele, para fazer o quê, irmãos? Para servir a um Deus desconhecido de todos, mas íntimo dele. E ele se torna um edificador de altar e um homem de aliança. Então nós temos arca, altares e aliança nessa marca do nosso chamado edificador. Por onde Abraão ia, ele edificava alianças com os homens de Deus, pela sua aliança com o Senhor, edificava altares pela aliança que ele tinha com o Senhor, do seu chamado, na sua peregrinação. Ele tinha o anseio por uma pátria celestial. Era o que ele desejava, por isso ele era um peregrino nessa terra. Não importava, ele tinha um chamado, e esse chamado edificador era o que importava. E isso é geracional. E nós recebemos como geração de Abraão, somos filhos do pai da fé. Nós recebemos essa comissão, recebemos essa porção daqueles que têm um chamado de fé, que são atravessadores de situações, atravessadores de impedimentos, porque atravessamos com a fé que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Então, Abraão, ele foi esse rompedor.
rompeu com a Babilônia, rompeu com Babel, as edificações da Babilônia. E o que acontece em Babel? Uma torre edificada, mas o Senhor confunde aqueles homens e eles começam a falar cada um uma língua diferente. Então nós temos arca, altares e alianças. Aleluia. Essa é a vida de alguém que recebe um chamado, responde a um chamado. Então hoje eu quero declarar aqui que você tem nessa palavra, naquilo que foi liberado aqui no teu espírito, esses 3 momentos. O primeiro deles é cruzar os rios e ter uma nova identidade. Éber significa atravessador, cruzador de rios. E ele deu o nome ao povo, que são os hebreus. São chamados de hebreus, como eu já falei, por causa de Éber. Isso é uma identidade. O povo de Deus que tem uma identidade. Quando você tem respostas ao teu chamado, é um chamado edificador, você faz parte dessa geração. É geracional. Eu tô aqui, eu sou filha de Abraão. Eu tenho esse chamado de fé. Eu vou romper. A fé é isso. Isso te guarda quando você entende que a fé vai romper, que a fé vai atravessar, que vai acontecer. Então, você guarda aí no teu espírito que você tem essa nova identidade. Você marca um povo. Você tem essa marca de rompimento com aquilo que passou, que através de você coisas continuam, acontecem, seja nos teus filhos, naquilo que você semeia, na semente que você coloca, porque palavra é semente, e o tempo todo nós estamos colocando sementes no ambiente, semente em pessoas, e o tempo todo estamos produzindo esse gerador de vida e de transformação. Em segundo lugar, você vai conhecer as torres e vai se guardar da divisão, porque Nimrod, ele quis construir para ele a torre de Babel, essa edificação, e os homens concordaram com isso. Nessa loucura, construindo um nome para si, né? Da forma mais facilitadora possível. Mas isso é a marca natural, é a marca do homem, que utiliza a manipulação para os seus próprios resultados, para o resultado do seu ego, da sua vaidade. O que nós temos? Nós estamos guardados dessa divisão, porque um construtor de altar se guarda de toda a divisão. Quando você constrói altares, você está preservado da divisão, porque você tem uma edificação espiritual. O teu altar, ele é de pedras que vivem, altar de entrega, e isso glorifica o Senhor. Em nome de Jesus. Em terceiro lugar, você vai cavar poços e vai se mover na provisão como Abraão. O que nós temos aqui? Nós temos aqui uma referência. A nossa referência é Abraão, e glória a Deus porque é uma referência para gerações, porque ele deixa a Babilônia. Ele deixa Babel para ser um edificador de altares. Aonde Abraão ia tinha um altar. Aonde ele estava, tinha um altar. O que ele cavava, tinha água. Havia na sua jornada mesmo um mapeamento de prosperidade, de consagração, de glorificação ao Senhor. E ele foi aquele que cavou poços, deixou um mapa com esses poços para as suas próximas gerações. Ele é aquele que teve alianças de soberania. E glória a Deus, porque nessa palavra nós entendemos que não é uma construção para nós mesmos, é realmente muito tentador nos dias atuais construirmos torres, né? Muitas edificações evangélicas se tornaram torres, mas nós temos uma edificação espiritual, e você responde com a tua vida, você responde com a tua abnegação, você responde com a tua realidade, com o teu espírito, com aquilo que você é, com o que você carrega. Você responde mesmo em nome de Jesus. Aonde homens veem oportunidade para validar o seu ego, para construir a sua vaidade, nós desprezamos tudo isso, porque queremos edificar para o Senhor. Seja um desprezador de torres e seja um edificador de altares. Escolha hoje o que você despreza e o que você valoriza. Escolha hoje aquilo que é real para permanecer. Em nome de Jesus. Que essa palavra rompa também no teu espírito com seriedade. A nossa vida deve ser uma vida com responsabilidade, e não a responsabilidade humana. É a responsabilidade da vida que Deus te deu, o que você faz com a vida que está em você. Com responsabilidade com aquilo que você está se relacionando, o que você está entregando, o que você está semeando. Responsabilidade nas tuas palavras, responsabilidade com os teus pensamentos, porque tudo que nós estamos produzindo hoje é o nosso amanhã. Produza mesmo o que é espiritual para declarar que o nosso amanhã é a eternidade com Cristo. Produza coisas reais em nome de Jesus. Irmãos, que essa semana da genealogia messiânica você possa entender de geração em geração aquilo que permanece. Geração em geração. Entender que Abraão, ele abriu caminhos pela fé.
E nós podemos andar nesse caminho como filhos de Abraão. Nós somos a genealogia de Abraão. Nós somos descendência de Abraão. Nós somos, essa porção em nós está multiplicada. E você vai viver em nome de Jesus. Deus te abençoe nesse dia. Que você tenha seriedade e responsabilidade com aquilo que você recebe. Porque até agora você pode estar aí me ouvindo, glória a Deus ou não, já pode ter saído, né? Talvez não assistiu, já saiu, porque hoje você vai lá e clica em outro link, outro e vai buscando até que uma informação seja agradável, até que a estética esteja boa, que o som seja o que você quer ouvir, e você está numa busca aí frenética para atender a tua alma, o teu ego, o teu conforto. Mas o Senhor quer falar ao teu espírito, em nome de Jesus. Se você também quiser deixar a tua oferta, faça isso com responsabilidade e com consciência do que é esse altar, porque as nossas ofertas edificam um altar ao Senhor. Entregue a sua oferta, entregue o seu sacrifício. A nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Que tudo isso seja uma grande edificação ao Senhor, com consciência, com realidade e com o teu coração submisso à vontade de Deus. Nós não fazemos por troca nem por constrangimento. Nós cremos, nós fazemos tudo pela fé. Que o Senhor te abençoe profundamente nesse dia. Que a paz do Senhor, que excede o entendimento, ela seja hoje esse árbitro no teu coração, seja hoje a verdade do teu espírito e do meu, em nome de Jesus. Shalom. Aleluia, Senhor Jesus, nós invocamos o seu nome, invocamos a tua presença, ó Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia que se chama hoje. Muito obrigado pela semana, muito obrigado por tudo que tu és em nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado pela tua presença, ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu conduzir, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado pelos frutos gerados, Senhor Deus, em cada estação, Senhor Jesus. Senhor Deus, que haja mesmo discernimento na vida dos meus irmãos, Senhor Deus. Que os meus irmãos possam discernir cada cenário, Senhor Deus. Discernir o que vem do Espírito, Senhor Jesus. Nós agradecemos pelo teu conduzir, Senhor Jesus, para pastos verdejantes, Senhor Deus, para que haja o testemunho do Senhor e um testemunho válido para o Senhor. Nós louvamos a Ti por todo o testemunho, Senhor Deus. Nós louvamos a Ti porque Enoque andou contigo, Senhor Deus. E nós louvamos por essa testemunha, Senhor Deus, que andou contigo, Senhor Deus, que esteve na Tua presença, ó Senhor Jesus, e que haja mesmo conduzir os nossos passos. Que o Senhor seja luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, ó Senhor Jesus. Que haja mesmo pastos verdejantes, que haja abundância, perseverança, alegria, Senhor Deus, celeiros cheios, Senhor Deus. Que haja realmente esse discernimento, Senhor Deus. Nós pedimos a Ti sabedoria, Senhor Deus, sabedoria por tudo que Tu faz em nossas vidas, Senhor Deus. Nós reconhecemos a responsabilidade do testemunho, Senhor Deus, e a importância do testemunho do Senhor em nossas vidas e agradecemos por tudo, Senhor Deus. Que haja mesmo essa luz, que haja luz, Senhor Deus, na vida dos meus irmãos, que não estejamos distraídos, Senhor Deus. Que não nos tornemos mornos, Senhor Deus, numa vida religiosa, mas que nos tornemos vida, Senhor Deus, e que haja vida por onde nós passamos, Senhor Deus. Essa é a nossa vontade, que sejamos testemunhos vivos da Tua presença, ó Senhor Jesus, testemunhos vivos do Teu conduzir a esses pastos verdejantes, Senhor Deus, nos colocando no aprisco, ó Senhor Jesus, como nós Te louvamos, Senhor Deus. Nós Te engrandecemos e Te agradecemos, ó Senhor Jesus. Obrigado por toda a Tua benevolência, Senhor Deus. Por toda a Tua honra e Tua glória, que toda ela pertencem a Ti, ó Senhor Jesus, como nós agradecemos e nós Te louvamos, Senhor Deus. Como nós somos gratos por tudo que vem do Espírito, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, nome acima de todo nome. Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Aleluia, bendito aquilo que vem do Espírito. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor Deus. Nós queremos continuar alinhados aos teus propósitos, Senhor Deus. Nós estamos alinhados ao teu propósito, ó Senhor Jesus. E nos mantém alinhados a esse propósito, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, nos mantém alinhados a Ti, a Tua vontade, a Tua presença, Senhor Deus. Que a Tua presença esteja conosco, ó Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor Deus. Que sejamos mesmo arrebatados, Senhor Deus. Sejamos arrebatados para Ti, Senhor Deus. Para a Tua presença. Queremos estar na Tua casa todos os dias de nossas vidas. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, nós te louvamos, Senhor Deus. Que haja o resplandecer da Tua glória, Senhor Deus. O resplandecer dessa medida recalcada, sacudida e transbordante na vida de todos os meus irmãos. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor Deus. Nós louvamos a Ti, Senhor Jesus. Nós invocamos o Teu nome, ó Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor Deus. Que haja mesmo abundância, que haja mesmo luz, Senhor Deus. Celeiros cheios, Senhor Deus. E que sejamos mesmos estes luzeiros, Senhor Deus, na vida dos nossos irmãos e na vida de todos aqueles que passam por nós. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus. Haja luz. Senhor Jesus, tira toda a cegueira espiritual, Senhor Deus. Tira, cura toda a cegueira espiritual, ó Senhor Jesus. E que haja a Tua benevolência, Senhor Deus. Que haja a Tua presença, ó Senhor Jesus, como a Tua presença é maravilhosa, Senhor Deus. E nós louvamos, e agradecemos e louvamos a Ti, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, nós te amamos. Senhor Jesus, aleluia, aleluia, Senhor Deus. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor Deus. Engrandecida seja a Tua glória, Senhor Deus. Nós queremos a Ti, nós louvamos a Ti, Senhor Jesus. E que as pessoas sejam realmente impactadas com a Tua presença por onde quer que nós passemos, em nome de Jesus. E aleluia, nós louvamos por toda ocupação, Senhor Deus, do que vem do Espírito, pela ocupação que vem do Espírito. Nós louvamos e nós tomamos posse, Senhor Deus, dessa ocupação que vem do Espírito, Senhor Jesus. Nós tomamos posse daquilo que vem de Ti, daquilo que vem da Tua glória, Senhor Deus. E toda a honra, toda a glória pertencem a Ti, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós louvamos, Te engrandecemos, Senhor Deus. Te adoramos, ó Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Bendito seja o Teu nome, ó Senhor Jesus. Aleluia. Que seja feita a Tua vontade, como está estabelecido na terra, assim como estás no céu. Amém e amém. Caídos, nosso início foi assim. Cativos, este era o nosso fim. Como do pecado imundo, enfim, fugir, invocando ao Senhor Jesus. Sempre em todo lugar encontramos a maneira, é só o invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. E mesmo sendo grande o nosso amor, às vezes descuidamos do Senhor. Como vamos esse amargor vencer? Invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar.
falsidade em mim se vê. Só vivo pelos sentimentos meus. Como vou lidar com o ego meu? Enfim, invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira. É só o invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Na terra tantos salvos hoje há, vagando, mas tua noiva onde está? Como unidade obterás em nós, invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira. É só o invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus, invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira. É só o invocar. Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Sim, encontramos a maneira. Aleluia. Invocando ao Senhor Jesus, sempre em todo lugar encontramos a maneira. É só o invocar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo. Aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu me entrego, Senhor. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. És o fogo do dia e da noite a brisa, o sopro em meu ser, o que me faz viver. Não há dúvida alguma no amor que revelas, a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Eu me entrego, Senhor.
desejo é te conhecer. Jesus, abra-te meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Com amor, com amor, com amor, tudo entregarei. O que sou, minha alma, coração, tudo entregarei. Com amor, com amor, com amor, tudo entregarei. O que sou, minha alma, coração, tudo entregarei. Senhor, meu desejo é te conhecer. Jesus, abra-te meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Aleluia, Senhor Jesus. Vem nos libertar, Senhor Jesus, dos limites, dos conceitos humanos do tempo. Senhor, nós queremos desfrutar daquele que é um Deus que está fora do tempo, é ilimitado. Ó, Senhor, tudo te entregamos. Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui. Estou aqui. Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui. Estou aqui. Nada mais importa. O que importa agora é que você vive intensamente em mim. Nada mais importa. O que importa agora é que você vive intensamente em mim. Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui. Jesus, estou aqui.